Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Voltamos a conversar com o professor Avelino Balbino. Ele é economista e é diretor da Escola de Gestão e Gerencial. Eu interrompi o senhor no bloco anterior, exatamente quando a gente estava falando sobre as taxas de juros, né, e sobre a intervenção do próprio governo nos bancos oficiais, diminuindo o spread, por exemplo, diminuindo as taxas de juros ao consumidor final, mas como um remédio. Isso deveria ser uma vacina, né? A gente tem que prevenir esse tipo de situação. Estava muito voraz o consumo. Nessa situação, a gente vai fazer o seguinte: as famílias, ao longo do ano, vão resolver seu problema de endividamento, vão colocar em níveis mais moderados. Então, a expectativa para 2013, vamos colocar tudo dando certo, né? Tudo dando certo. Vamos pensar da seguinte maneira: a taxa de juros, a taxa Selic e a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, estão em níveis muito baixos. O spread bancário tem reduzido um pouco. Há uma melhor condição de financiamento em termos de preço, para as indústrias, para as empresas e para as famílias. Isso, de certa forma, poderia estimular o consumo e o investimento. Existe uma série de medidas que o governo está tomando para colocar dinheiro no BNDES através do Programa de Sustentação do Investimento, para que eleve o nível de investimento do país. O país só volta a crescer com maior nível de investimento. O país também tem um programa de privatização, vou ser bem claro em relação a isso. Foi muito pragmático. Eu busco outra palavra bonita. Tentaram colocar outros termos, mas o que vai acontecer agora, por exemplo, na aviação? Os aeroportos, exato, nada mais é do que uma privatização. E depois haverá os portos e depois haverá o setor elétrico também na parte de distribuição. Então vamos assim... Isso não é uma questão mais ideológica, não é, pragmatismo. É para resolver. O país precisa crescer. Para crescer precisa ter investimento. Precisa resolver seu problema de produtividade e passa por educação e investimento. Pois é, o PT que tanto criticou do lado de fora, agora que está dentro do governo está vendo a necessidade. E isso são coisas que acontecerão a longo prazo. Não é? Então, tudo dando certo, tá certo? Em 2013, se esses investimentos começarem a acontecer, se essa taxa de juros da queda da Selic tiver um efeito realmente desejado, como diz a teoria econômica, em 2013 será um ano melhor. Mas eu não acredito que esse ano melhor seja igual ao que o ministro fala. Eu não acredito em 4,5%, 5%. Não cresceremos 4,5%. Como não crescemos esse ano, não cresceremos em 2013. Eu creio que ficará entre 2,5% e 3%. É a minha aposta pessoal. Então, a presidenta Dilma já anunciou 100 bilhões de reais para investimentos. Isso, é uma tentativa de chegar, que a proporção do investimento em relação ao PIB chega a isso, aos 22%, 24%. Estamos exatamente na época, como falava, em 2011, né? Das projeções, da necessidade de criar uma boa expectativa para que as pessoas se motivem e os empresários se motivem. Existe nesse momento uma avalanche, né, de iniciativa para tentar salvar a economia, mas o motivo é salvar os empregos e salvar as eleições de 2014. O que é que a gente pode dizer para o pequeno empresário, o dono da clínica odontológica, o dono da clínica médica, o dono da farmácia, o dono da padaria? O que é que a gente pode dizer para ele nesse ano de 2013 que vai se iniciar em breve? Olha, eu diria para ele, primeiro, lutar sempre com o seu negócio, porque não é só a economia que vai... Eu vi uma frase um dia desse que existe 1 milhão de coisas para fazer um negócio dar certo. E eu digo que tem 10 milhões para fazer dar errado. Então, quem está lá, que é um empreendedor, aquele que gosta de realizar, que ama o seu negócio, né? Essa pessoa vai lutar bem. Investimentos de longo prazo seria um bom negócio. Tem muita gente correndo para Minha Casa Minha Vida como se fosse comprar uma televisão. Eu diria, só que são 20 anos, 30 anos. Eu diria que para o pequeno empresário que está um bom momento de tentar investir. Por quê? Porque se você tiver condições de financiamento bancário, se você souber utilizar o financiamento bancário, você vai encontrar possibilidades de fazer bons investimentos. E esses investimentos é que vão garantir a sua competitividade no futuro. Hoje a dica que eu dou é o cartão BNDES. O cartão BNDES é muito interessante para o pequeno empresário.
é um amigo do pequeno empresário. Ele não tem fiador, ele é um cartão. Na hora que você consegue o crédito, você consegue o financiamento até 48 vezes. A taxa abaixo de 1% ao ano, ou ao mês, né? É um mecanismo que ele deve usar ao seu favor. Comprar máquinas, equipamentos, né? E buscar linhas de capital de giro barato. Hoje, os bancos públicos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, têm essas linhas para capital de giro. Então, ele deve pensar um pouco na saúde financeira dele e pensar sempre em expandir seu mercado. Quando eu falo expandir seu mercado, eu tenho por obrigação dizer que você busque sempre mercados fora de nossas fronteiras. Porque o estado de Alagoas é um estado pequeno, é um estado pobre. E às vezes a nossa capacidade produtiva só se realiza quando a gente encontra novos clientes fora do mercado. Não é porque você é pequeno empresário que você deve se limitar a vender localmente. O mundo está à sua disposição. Crie mecanismo de ir para estados que têm, a locais que tenham dinâmica melhor. A venda e a compra governamental pode ser um elemento para essa saída? É preciso ter uma política muito clara hoje do governo municipal e do governo estadual, né? E muito forte, uma pressão para que essa compra governamental seja um elemento a favor da economia local. As estatais da União, por exemplo, pode ser um caminho também? Também. Eu acho assim que essas compras governamentais têm que ser direcionadas para pequena e média empresa e, basicamente, para pequena e média empresa local, né? Hoje você tem vários mecanismos que uma empresa alagoana tem problemas de competitividade, até por uma questão de estrutura fiscal. Agora, professor Avelino, e para o cidadão comum, como é que deve ser o comportamento em 2013? Tem muita gente aí que ainda está naquela ciranda dos cartões de crédito, vários cartões, um tentando cobrir o outro e ao término está todo mundo descoberto. E também com as financeiras, né? Financeira que está oferecendo, olha, eu compro a sua dívida, venha para cá que eu te dou mais dinheiro, você fica sem dívida, ainda fica com dinheiro no bolso, isso é um sonho do consumo. Elias, vamos estabelecer problemas financeiros, todo mundo teve, ou já teve, ou tem, ou terá. Não é privilégio de ninguém. Então não há problema em querer discutir dívida. A primeira coisa que eu digo para o cidadão é ver sua capacidade de pagamento e ser claro na hora de negociar com seus devedores. E não se iludir com essa ciranda financeira. Você deve trocar uma dívida cara por uma barata. Existem mecanismos hoje para fazer isso. Alguns até automáticos. Por exemplo, você tem um cartão de crédito muito alto, você encontra alguns bancos já a possibilidade de você trocar aquela dívida do cartão de crédito por uma dívida de um crédito direto ao consumidor, que é um juro mais baixo. Isso é interessante desde que você se controle do outro lado. Tá certo? Mas esse problema de fui inadimplente, isso aconteceu, o que é que eu faço? Isto, de alguma maneira, não é vergonha para ninguém, isso deve ser enfrentado com muita tranquilidade. Tentar fugir não adianta, tem que ser enfrentado. Outra questão que eu digo que para aquele bom pagador, as situações vão melhorar muito. Por quê? Pelo cadastro positivo. Ele aos poucos vai sendo implementado e isso vai dar taxas de juros diferenciadas em algum momento no tempo. Então, para o bom pagador, é sempre importante. Bom pagador não é aquele que, atrasei 30 dias, atrasei 60 dias. Não, isso ainda continua como bom pagador. O mau pagador é aquele que realmente tem uma negativação, né, uma situação mais complicada ao longo do tempo. Esse, certamente, em algum momento será penalizado, né? Até o momento que as instituições financeiras observem que a pessoa que esteve naquela situação está se tornando uma pessoa boa pagadora. Tá? Então, para as pessoas, de um modo geral, eu digo, cuide da sua empregabilidade, cuide da sua carreira. Né? Qualificação é a palavra-chave. Qualificação é a palavra-chave. Você tem que se ver como uma empresa. Para mim, o conselho principal é esse. Cuide da sua vida financeira, que as empresas hoje investigam isso. Cuide da sua rede social, porque as empresas investigam isso. Né? O desemprego deve aumentar, então não seja tão afoito na hora de mudar de emprego. Tome cuidado com aventuras, né? Planeje bem a mudança de carreira, planeje bem a mudança de emprego, certo? Né? Esse é o meu conselho para 2013. Tá? E sem preocupações. Se acontecer algum problema de endividamento,
crie situações para resolver esse problema de endividamento. Mas tem não que descuide, enfrentar, né? Não dá para fugir, a dívida existe. Não descuide de sua carreira profissional. Tenha ela. Essa é a questão-chave. Eu tenho visto muitas empresas que são comandadas por pessoas de fora, algumas do setor turístico, que vêm a mim atrás de pessoal qualificado, né, gerentes, supervisores, coordenadores, e reclamam muito da nossa mão de obra, mas muito, e muitas começam a importar. Então, essa dinâmica que o Estado tem gerado através da indústria e do turismo, parte dela pode estar se perdendo por culpa nossa, dos alagoanos, culturalmente, de não ver a nossa carreira como algo importante, de ser disciplinado na hora dos procedimentos da empresa, de ser comprometido com a empresa, de ser comprometido com você mesmo na hora da qualificação profissional. Eu acho que para as pessoas e para as famílias, esse é o projeto para 2013. Para 2013, 2014, 2015, 2016. Isso é um projeto de vida. Exato. Que precisa ser enfrentado. Isso sim tem um efeito real na economia. Essa busca desenfreada que aconteceu pelo Minha Casa Minha Vida é um investimento de 20, 30 anos, em alguns casos até 35 anos. Não pode ser uma decisão tomada como se fosse comprar uma televisão, um fogão, uma geladeira. Não, essa é uma decisão que deve ser tomada com muita cautela. É um investimento familiar que é cheio de emoções, porque o sonho do brasileiro, o sonho principal do brasileiro, aquilo que significa segurança para a família. As famílias não estão durando tanto assim quanto o investimento. Não, a média infelizmente, tem sido bem mas menor. Assim, as pessoas imaginam que ter a sua casa é ter uma segurança, um local para onde ir. Então isso é um aspecto, é um investimento que tem um conteúdo emocional muito grande, Elias. Mas mesmo tendo esse conteúdo emocional muito grande, é preciso colocar. Se eu tenho uma carreira sólida, bem construída, não pretendo descarrilhar, como a gente fala em RH, dessa carreira. Se eu tenho, né, um comportamento no setor financeiro, ou seja, eu cuido bem da minha vida pessoal do ponto de vista financeiro, tá? Devo fazer? Acho que é uma oportunidade muito boa. Muito bem, professor. Muito obrigado. Olha, o Pauta Especial termina por aqui, mas estará de volta na próxima segunda-feira, é claro, contando com você. Até lá!